Você acredita que Deus ainda julga nações inteiras? Ou acha que isso ficou no passado, em uma época marcada por corrupção, injustiça e líderes que exploravam o próprio povo? Surge uma voz que ninguém queria ouvir menos, mas todos precisavam. O nome dele era Miqueias, um homem simples, vindo do campo, sem status, sem poder político, mas carregando uma mensagem que abalaria reis, sacerdotes e toda uma nação. Enquanto os poderosos acumulavam riquezas às custas dos mais fracos, enquanto juízes vendiam sentenças e profetas falavam apenas o que agradava, Miqueias se levanta com coragem e declara algo chocante. O julgamento de Deus não estava distante. Ele estava às portas. Cada palavra que saía de sua boca era como um trovão rasgando o silêncio da hipocrisia. Ele denunciava a ganância, a falsa espiritualidade e o vazio de um povo que dizia seguir a Deus, mas vivia como se ele não existisse. E o mais assustador, ninguém estava imune. Nem os líderes religiosos, nem os governantes, nem o povo comum. Miqueias não trazia uma mensagem confortável. Ele trazia um alerta urgente. Quando a justiça é ignorada, o julgamento se torna inevitável. Mas havia algo ainda mais profundo escondido em suas palavras. Algo que muitos não perceberam até ser tarde demais. Se essa mensagem já começou a mexer com você, comenta aqui. Deus ainda fala e se prepara. Porque a próxima parte vai revelar por que o julgamento anunciado por Miqueias era tão inevitável e tão assustador. A mensagem de Miqueias não era apenas um aviso. Era uma sentença sendo anunciada. Ele olhava para cidades como Samaria e Jerusalém, centros de poder, riqueza e religião, e via algo que ninguém queria admitir. A podridão estava por dentro. Por fora, templos cheios, rituais sendo cumpridos, palavras bonitas sendo ditas, mas por dentro, corrupto, injustiça e um coração distante de Deus. Miqueias então declara algo que soa impensável. Deus estava se levantando contra o seu próprio povo. Não era um inimigo estrangeiro falando. Não era um ataque inesperado. Era o próprio Deus dizendo: eu vi tudo. Ele descreve um cenário assustador, menos montanhas se derretendo, Baal se abrindo como se a própria criação reagisse à presença do juiz. Era uma linguagem forte, quase apocalíptica, mostrando que o pecado não seria mais ignorado. Os ricos roubavam terras, tiravam casas de famílias indefesas, exploravam sem misericórdia. Líderes, que deveriam proteger, estavam destruindo o povo. E os profetas? Muitos estavam vendidos, dizendo apenas aquilo que garantia dinheiro e aprovação, e então vem a revelação mais dura. O julgamento não seria evitado. Cidades seriam destruídas. Orgulho seria quebrado. Aqui, lo que parecia sólido cairia. Mas no meio de tudo isso, uma pergunta começa a surgir, silenciosa, porém poderosa. Será que Deus estava apenas trazendo destruição? Ou havia algo maior sendo preparado por trás desse caos? Porque mesmo em meio ao julgamento, Miqueias começa a deixar pistas de algo inesperado. Algo que mudaria tudo. No meio do caos anunciado, quando tudo parecia caminhar para a destruição total, Miqueias solta uma profecia que atravessaria séculos. Ele começa a falar de um futuro diferente. Um tempo em que as nações não aprenderiam mais a guerra. Um tempo em que a justiça não seria corrompida, mas reinaria. E então vem a revelação mais surpreendente de todas. De uma pequena cidade, quase esquecida, sairia aquele que mudaria a história. Belém? Sim, o mesmo lugar que muitos ignoravam, que não tinha prestígio, nem poder. Miqueias profetiza que dali viria um governante, menos alguém que não seria como os outros líderes corruptos. Alguém que governaria com justiça, com verdade e com a própria autoridade de Deus. Era como se, no meio da escuridão do julgamento, uma luz começasse a surgir. Mas não pense que isso anulava aí o que estava por vir. O julgamento ainda aconteceria. A dor ainda viria. As consequências ainda seriam reais. Só que agora havia esperança. Miqueias deixa claro que Deus não apenas julga, ele também restaura.
E isso levanta uma questão poderosa. Será que o problema nunca foi a falta de religião, mas sim a falta de um coração realmente transformado? Se essa revelação fez sentido para você, comenta aqui. Eu escolho a verdade, porque na última parte você vai entender o que Deus realmente exige do ser humano. E por que isso muda tudo? Depois de anunciar julgamento e revelar esperança, Miqueias chega ao ponto mais profundo de sua mensagem, algo que atravessa gerações e confronta qualquer pessoa que diz seguir a Deus. O povo, talvez assustado, começa a se perguntar: o que devemos fazer agora? Como podemos agradar a Deus? Eles pensam em ofertas, sacrifícios, rituais grandiosos, como se pudessem compensar seus erros com atos religiosos. Mas então Miqueias responde de forma direta, menos e quase chocante. Deus não está interessado em aparência. Ele não quer apenas rituais vazios, palavras bonitas ou demonstrações externas de fé. O que Deus realmente quer é algo muito mais profundo e muito mais difícil. Justiça, misericórdia, humildade. Não é sobre parecer certo, é sobre ser transformado. Não é sobre falar de Deus, é sobre viver de acordo com Ele. Miqueias deixa claro que o verdadeiro problema nunca foi a falta de religião, menos, mas a falta de caráter, de integridade de um coração alinhado com Deus, e então a mensagem se fecha com um contraste poderoso. De um lado, um Deus que julga o pecado com justiça. Do outro, um Deus que perdoa, restaura e lança os erros no fundo do mar, para nunca mais lembrar. Isso muda tudo, porque mostra que mesmo diante do erro, ainda existe um caminho de volta. A pergunta final não é sobre o passado daquele povo, é sobre Evoque. Você está vivendo apenas uma aparência, ou uma transformação real? Porque no fim a mensagem de Miqueias não é só sobre julgamento, é sobre escolha.